gente. Falei pra vocês que eu ia aparecer. Me digam se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. Porque se não, eu vou. Eu vou cancelar aqui a live porque eu não consigo falar muito mais alto. Não gosto de atrapalhar as pessoas. Tudo bem? Boa noite. É que eu tô aqui no aeroporto e não tenho como falar muito alto. Eu não gosto de atrapalhar os outros, mas vamos lá. Tudo certo com vocês? Ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem? Acho que a internet deve estar péssima, mas se começar a travar é só me falar. Muito bem, então vamos lá. Eu falei pra vocês que a gente ia conversar um pouquinho sobre os desejos irresistíveis, né? Como é que a gente faz pra resistir a essas tentações que muitas vezes aparecem no nosso dia a dia. Tá bem difícil, eu acho, de vocês entrarem, né, gente? Nossa, tá parecendo até uma contagem errada. Mas vamos lá. Quando se trata de a gente, tudo certo? Muito obrigada, Mari. Oi, Silvia, que saudade! Precisa aparecer em Floripa, né? Gente, então é o seguinte. Se tratando de como que a gente faz para resistir às tentações, né? Na nossa vida, tá? Eu não vou nem abordar ali o princípio de como as coisas entram na nossa vida, né? Como vocês já me acompanham há tempo, sabem o quanto eu falo da suscetibilidade a determinados alimentos. E essa suscetibilidade que a gente tem, por exemplo, fulano tem a coxinha e Joana tem a docinho, né? Então, assim, cada um teve um tipo de aprendizado ao longo da vida de comportamento alimentar, tá? E teve aqueles alimentos que, de acordo com o contexto em que eles estavam inseridos, geraram muito mais prazer e até mesmo boas lembranças pra gente. E a gente carrega isso muitas vezes até hoje. E por muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente busca desculpas para dar uma desviada na alimentação. A gente busca isso tanto como recompensa, como opção de prazer, como forma de se mimar de fato, né? E muitas vezes já é algo que já está incorporado no nosso hábito. E muitos de vocês, quando vão mudar os hábitos, sofrem com essas mudanças, né? E até mesmo na hora de mudar já está sofrendo porque, ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Porque eu vou ficar sem esse tipo de alimento. A primeira coisa que a gente deve fazer é não sofrer por isso, tá? Por quê? Porque você está fazendo uma escolha e o ônus para você alcançar um resultado diferente se trata muitas vezes de você mudar um pouco esse caminho. Tu não vai precisar se despedir e deixar de consumir aquilo ali para sempre, de fato. Mas uma forma de você simplesmente parar de sofrer é não sofrer. É assim, ó. Vamos usar amor para falar disso? Quando você se apaixona por alguém e você não tem esse amor correspondido, o que acontece? Você tem que desaprender a gostar. Dói, não dói? Mas tem que desaprender a gostar. No caso, para a nossa sorte, isso não acontece com chocolate e coxinha. A gente pode comer o chocolate e a coxinha de vez em quando. Então, o que fazer para se controlar? O que a gente tem que fazer para resistir às tentações? Resistir. Apenas resistir. E, gente, tem tanta tentação na nossa vida, a gente está falando de comida, mas existem diversas outras tentações. É tentador, por exemplo, para um político que tem muito acesso, tem muita influência, ele recebe muitas ofertas,
Então, é tentador para ele, de fato, aceitar ou não essa oferta. É tentador para ele fazer determinados desvios, porque ele tem todo acesso e todo o controle na mão dele. É tentador quando alguém vai oferecer algo muito bom. E o que um bom político vai procurar fazer? Ele vai tentar se desviar das tentações. E acreditem, há muita tentação. Há muita tentação ali naquele meio. Dentro de um relacionamento ou dentro de um casamento também existem outras tentações, né? E você tem que resistir, você tem que ser casto. E o que faz para resistir à tentação? Resistir à tentação. Justamente a gente deve resistir e entender que a vida é muito mais do que ego, do que prazeres imediatos e momentâneos. A vida é muito mais do que isso. Então, gente, o que vocês devem fazer para resistir a esses docinhos? O que fazer para resistir às comidas tentadoras? Afinal, é algo que está o tempo todo disponível na nossa vida. O tempo todo, em tudo quanto é canto. Eu estou aqui num lugar onde tem docinho, tem um monte de coisa disponível, eu podia estar pegando. É tentador, mas sabe, não oferece nada demais. Então a gente deve parar realmente para pensar o quanto aquilo ali que é tão tentador tem a nos oferecer, tem a nos agregar. Por exemplo, para um político que vai lá, ele aprova uma determinada obra e oferecem para ele determinadas empresas para fazer determinada obra. Se tu pegar essa daqui, tu pode desviar tanto. Se tu pegar essa daqui, tu pode fazer isso. Se tu pegar aquela ali, pode ser assim. Acreditem, é bem assim mesmo. É bem assim mesmo. Aí o que o político pode fazer? O que o torna melhor? O torna melhor, ele se sente melhor e ele consegue trabalhar melhor e ele consegue oferecer muito mais serviço a toda a população se ele for o mais honesto possível. Se ele por acaso fazer a opção de pegar aquilo que é tentador e que oferece muito dinheiro para ele, além de um contato, além de algo a mais que é muito mais, que vai além de dinheiro, né? Outras conquistas, ele poderia estar optando por aquilo ali. É tentador para ele, mas se ele procurar se melhorar, ele vai sempre crescer como político, ele vai sempre crescer, ele vai ter o coração tranquilo, vai ter a paz, enfim. E muitas vezes não é o que acontece. Por isso que muita gente odeia político, né? Mas assim, a questão é justamente com esses docinhos, com essas tentações que a gente tem, é aprender a resistir. Então, o que fazer, Julie, para resistir? Resistir. Cada vez que você resiste, você fica mais forte. E para e pensa se aquilo realmente vale a pena. Não é todo doce que nos vale a pena. Não é qualquer exceçãozinha à regra. Não é toda a tentação que a gente tem disponível por aí. A gente tem, desde a hora que a gente sai de casa, a hora que a gente volta para casa, a gente tem tanto no almoço, no café da manhã, na janta, enfim, nos lanches. Na rua tem o tempo todo alguma oferta de comida tentadora. E são vários nãos que a gente vai dizendo ao longo do dia e a gente se sente melhor. E o fato de se sentir melhor dessa forma vai te impulsionar, vai te manter motivado, vai te fazer se sentir no controle e dominando a situação. E sabendo que pode acontecer no final de semana, por exemplo, ou junto com a família, ou num evento de fato, algo que seja realmente prazeroso, você vai lá e aproveita e nem por isso está deixando de fazer certinho. O fato é, tentações a gente tem o tempo todo, a gente vai ter que resistir. É uma coisa muito simples para responder para vocês. E eu usei 2 exemplos, né? Tipo de relacionamento e o exemplo político, só para a gente parar para pensar um pouco que existem outras tentações que vão muito além de comida. Não é tentador ficar na cama, às vezes, até mais tarde? Não é? Tá tão bom, quer ver nesses dias frios, assim, tá tão bom debaixo da coberta, mas se você vai lá, despertou, levantou e não ficou apertando soneca, você já acorda com outro estímulo, você já acorda com outro entusiasmo para a vida. E você já acorda fazendo acontecer. O sentimento ao longo do dia é diferente. A disposição é diferente. A gente se sente melhor com isso. Né? A gente se sente muito melhor. Como
uma pequena mudança, tu vai levantar de qualquer forma, mas só a forma como tu vai lidar com a forma que tu te levanta ali de manhã, já muda tudo, né? Então, como parar de ficar ali enrolando na cama? Despertou, levantou, nada de ficar apelando pro soneca. E o sentimento que isso te gera é completamente diferente do que quando tu fica ali na preguiça, enrolando. Vocês já pararam para perceber isso? A mesma coisa vale para os docinhos, para, enfim, os salgadinhos, as oportunidades de tentações que a gente tem no dia a dia. Espero que isso tenha feito sentido para vocês. Eu apareci aqui hoje novamente, tá? Porque eu não quero deixar vocês na mão, afinal eu me comprometi, né? Me comprometi 12h30, então compareci ali 12h30 e me comprometi com agora também. Então por isso estou aqui. E agora eu vou pra lá porque logo estou indo para Santa Catarina. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Obrigada pela participação aqui. Eu sei que tá bem ruim a internet, mas a live fica aqui salva pra vocês, tá? Beijão. Boa noite.